Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui com o 21º Pode Mais Café com PNL. Agora, hoje, com esse casal maravilhoso da Mafra Acabamentos. Os padrinhos da turma 57? Ué. Os padrinhos da turma 57. Gente, bem-vindo mesmo. Quando a gente começou a gravar o programa que a gente fez, a listagem das pessoas, o Anderson é uma das primeiras. Né? Toda vez que eu ia lá segunda-feira, eu falava para o cara, hoje não vai dar. Só que daí que a gente vai gravando e vai falando, né? E a gente falhou algumas segundas-feiras que a gente não fez, né? Aí agora, semana passada que eu te avisei, deu certinho para você estar aqui hoje. Então, bem-vindo. Karina, bem-vinda para estar aqui com a gente. Como a gente sempre fala, quando a gente estava falando dos bastidores, não tem roteiro, tá? A gente não faz script, o celular fica aqui, mas ele não tá só para ficar bonito mesmo. Só para ficar bonito. O objetivo é que a gente falar, bater papo, principalmente do que vocês fazem, de como vocês hoje, quem é Mafra, quem é o Anderson, quem é Karina, como que vocês chegaram onde vocês estão. Porque de onde assim, veio, o que aconteceu. Que se alimenta. Porque o propósito do podcast, quando a gente idealizou ele, o propósito é para que as pessoas que estão assistindo e vão assistir depois, que possam se inspirar em histórias, cara. Aqui é para contar história, né? Porque assim, às vezes a gente pensa assim, que nem vários já vieram, mas não tem o que falar. Nossa, 1 hora é muita coisa. Vocês vão ver o quanto 1 hora passa rápido. Passa rápido. A vida de vocês em 1 hora, meu. É rapidão. Porque assim, o que menos importa é a Kaizen. Cara, é o que fica pra vontade pra vocês. Claro que em algum momento vamos contar em que momento as nossas histórias se cruzaram, em que momento que vocês, a Kaizen entrou na vida de vocês, né? Sim. E aí essa parceria nasceu até então. Então, se apresenta, fique à vontade. O que vocês quiserem falar. Bom, primeiramente, obrigado. Obrigado pela Kaizen, pelo Jair, pelo Orselli. Cara, assim, vamos voltar desde do princípio, lá atrás. O que acontece? A Kaizen cruzou a minha vida através de um questionamento meu com Deus. E acho que Deus olhou assim e falou assim, o único jeito que eu tenho para mudar esse cara aí é só eu mudando a cabeça dele. Então foi um questionamento que eu tive com ele e foi muito rápido. Ele mandou muito rápido o sinal. Sim. E foi através do Elton, né? Sim. Do Elton, do Pablo. Do Pablo. Então esse questionamento eu questionei e... Do Wilker, dos Olhos. Nosso queridinho, nosso menino. Mas que Deus o tenha ele. Deve estar muito melhor do que nós, com certeza. Com certeza. Então, primeiramente eu tenho que agradecer a eles, né? Sim. Agradecer também o como que esqueci? O Pablo? Não, o Pablo. O Elton. O Elton. É que o Elton tá tão sumido. É verdade, né, cara? Tão sumido que ele acaba não falo nada. esquecendo. Tomara que ele vai assistir. Bom, ele vai assistir. Cara, vamos trazer o Elton também aqui. O Anderson, o Anderson vai contar a história, mas só para uma curiosidade aqui para quem está assistindo, talvez, porque assim, vai ter gente que vai assistir isso, né? E pessoas que já fizeram treinamento, que só fizeram treinamento porque você fez. Porque você falou que é bom. Porque, cara, não tem ideia de quantas pessoas falaram assim pra mim, desde que você fez treinamento. Jaico foi um, Rodrigo foi outro, e um monte de gente. Falaram assim, cara, vou fazer. Porque o Anderson, conheci ele antes do treinamento e depois conheci depois do treinamento. Então, se o Anderson mudou, esse negócio aí é bom. Não sei, o Jaico falou, eu não sei o que é esse negócio aí, mas eu vou fazer esse treinamento. E, cara, várias pessoas que você mandou... Pessoas, né? Várias. O Anderson e a Karina foram os que... De todos que nós temos hoje, de pessoas parceiras nossas, foram os que mais indicaram pessoas que realmente, assim, indicaram e fizeram sem nós falar muita coisa, né? Sim. Vamos dizer, sem nós vender alguma coisa. Que era assim, cara, o Anderson pediu pra ligar e eu falava 2, 3. O que o Anderson falou? Falou isso. Beleza, confia no Anderson. Não, eu vou... Eu não tô dizendo que eu tô pensando, vou dizer que eu vou fazer treinamento. E foi vários, cara, pela mudança comportamental, pela forma que você fala do treinamento. Sempre foi assim. É que eu creio que tem esse resultado maior, né, pelo fato de ser algo muito verdadeiro, né? É uma coisa que eu vivi muito intenso isso. Além de ser um final de semana, mas foi um final de semana assim muito intenso, devido ser realmente um direcionamento de Deus na minha vida e aonde que uniu, né, esse propósito, porque creio eu que esse treinamento foi uma virada de chave na minha vida, né, amor? Foi uma virada de chave, assim, que foi da água pro vinho. Tipo, eu entrei numa sexta-feira lá e eu saí uma outra pessoa no domingo. Com um brilho no olhar, com uma forma diferente de pensar, com uma vontade de
comer as quinas das paredes tudo. Porque era algo que transcendeu em mim ali dentro ali, que foi surreal. E é interessante, porque hoje nós convivemos com vocês, né, convivemos com o Elton, eu pelo menos não conhecia, você também não conhecia você antes, né? Porque hoje você é um cara espetacular, um cara gente boa, um cara bacana, um cara empreendedor, né? E quando a gente ouve assim, não, mudou bastante, né? Eu posso dizer que você mudou fisicamente, cara. Hoje você está mais novo. Lógico, está mais bonito, né? Não, realmente, você está mais novo do que quando você fez o treinamento. O aspecto, né? O visual teu está muito mais novo hoje. Faz o quê? 4 anos? 4, 5 anos, né? Não, o treino dele... Não, 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. E você está com um aspecto muito mais, que nem você falou do olho brilhando, né? Hoje você está muito mais vivo. Muito bom, mas a Bíblia diz, né, que a gente vai ser luz, né, para o mundo. Transbordar. Então, quando a gente acaba conhecendo realmente o jogo, conhecendo realmente quem é o criador, sim, a gente acaba trazendo isso. E realmente também o treinamento foi uma ferramenta, né, que traz para a gente entender mais fácil o nosso propósito, entender a nossa identidade. E daí acaba ficando mais... A pessoa olha e fala assim, nossa, mas o que aconteceu com você, cara? Mas é simplesmente, né? Fica mais leve a vida, né? Justamente, você busca algo ali que, além de ficar mais leve, é um negócio que não dá para explicar, cara. Eu sei que é bom. Não, é muito bom. Eu convivo mais com o Anderson porque a gente toda segunda-feira eu tá lá tô lá ele, pra né? gente bater esse papo e fazer essa troca lá, né? E eu falo, cara, o Anderson, desde que a gente começou a fazer isso, desde abril que a gente tá fazendo esse negócio lá, do bate-papo, todo o resultado que você tem, todo o resultado que vocês estão tendo hoje não é à toa, assim. E é perceptível, não porque é uma coisa que você faz para ter um resultado. Não, você faz porque você acredita nessa questão de espiritual, de religiosidade, né? E a tua equipe toda é alinhada nisso. E é uma coisa que a gente vem conversando muito, e hoje a gente falou sobre ambiente lá, né? E a gente quando começa a perceber que o ambiente ele é propício para isso, e quando as pessoas não estão alinhadas no ambiente, naturalmente as pessoas entram e vão saindo. Sim. Não as que se afastam porque não eram boas pessoas, não, porque o ambiente que está indo, o trem que está seguindo, talvez aquelas pessoas não estavam preparadas para seguir até o final adiante. Exatamente. Mas, daquela estação até a próxima que ela pegou e desceu, ela foi necessária, fez parte do processo, né? Como aconteceu recentemente lá com vocês, um Sim. cara espetáculo, de um ser humano incrível. Só que essa base de comportamental, espiritual, que a gente fala muito hoje, tem se falado muito hoje, que o ser humano ele é mente, corpo e espírito, né? E você está cuidando da sua mente há um tempão. O corpo começa a cuidar agora, né? Começou a ter vergonha na cara, começou a cuidar agora. É o que eu falo, que a gente precisa prosperar em todas as áreas. Sim, em todas as áreas são corpo, alma e espírito. É. Então, vamos dizer, eu comecei a prosperar lá atrás com a Kaizen, Sim. na alma. Depois, o espírito. Sim. E agora, comecei a prosperar no corpo. O corpo é aquele que estava faltando, né? Porque como tinha começado e parado. Mas é aquilo, né, cara? E hoje a gente tá falando sobre isso um tempo atrás, que a gente começa a perceber e começa a vir uns resultados. Acho que a gente falou disso na última vez que eu fiquei lá, a gente ficou batendo papo lá na salinha. E a gente começa a entender o real propósito das coisas, né? Quando a gente começa a ver o real alinhamento que nós temos com o nosso propósito. E antigamente, eu acho que você também era desse perfil, que quando o propósito não está alinhado, quando a gente tem uma certa quebra de propósito, as coisas parecem que ficam totalmente sem sentido. E aí quando você monta uma equipe que está no mesmo propósito, que está na mesma vibe, que pensa igual, cara, dificuldade vai existir sempre. Justamente. Sempre. E até as dificuldades são até maiores, né? Porque tem muitas outras coisas agregadas dentro de uma empresa, dentro do empreendedorismo. Só quando você tem uma equipe que nem você tem ali, que é todo mundo virado a cabeça para o mesmo lado... é fácil, não é que seja fácil, né? Mudar o termo assim. Deixa de ser menos desafiador, porque as coisas começam a ser um alinhamento melhor. As pessoas te entendem diferente, as pessoas não te olham somente como dono da empresa, mas te olham vocês dois como família deles, isso eles falam ali, eu vejo que é de coração. E aí as coisas começam a ajustar. Cara, é que nem tá falando, venda, e todos nós que prestamos serviço, e vocês também, nós somos só ramos diferentes, mas a prestação de serviço é igual, né? Que a gente tem que vender o nosso trabalho, a gente tem que vender o nosso produto. E do jeito que está hoje, que a gente está falando sobre política, se a gente for esperar só pelo meio externo, pela política, a gente vai cruzar o braço e ficar e nada vai mudar. A gente não melhora, a gente não cresce, a gente não investe, se acreditar que as coisas não têm conserto.
Só que tem parte da gente, né? Parte de uma equipe bem alinhada, parte da gente prestar atenção nessa questão, dessa tríade, né? De mente, corpo e espírito. O restante é por consequência, não tem... Quem planta, colhe, né? Isso é fato, Isso né? é fato, semeadura Isso é e fato, colheita. semeadura e colheita. Eu vejo que é a seguinte frase que eu gosto de falar e o que eu carrego no meu coração, que é o quê? Atrás de um CNPJ, precisa ter um CPF forte. Sim. Então, o que acontece? Se hoje tem esse alinhamento de pessoas, isso e aquilo, é porque um dia eu decidi fazer algo, ser diferente, né? Então, porque há mais de um pouco de 3 anos atrás, eu era uma outra pessoa. Então, eu decidi ser diferente. Mas eu decidi o quê? Igual eu falei agora. Falou, pô, mas isso aí foi um direcionamento de Deus. Mas eu decidi entrar um dia dentro de uma igreja e questionar ele. Falar Essa assim, da decisão que é muito importante, né, Anderson? Porque várias pessoas têm oportunidade, têm amostra, é indicado, só que não tem essa... Não decide, como você fez. Uma coisa é decidir, outra coisa é agir com a decisão tomada. Isso. É porque que acontece? Querendo ou não, é difícil, né, pro ser humano, para as pessoas. Hoje em dia a gente está vivendo um mundo muito imediatista. Só que daí as pessoas, elas ouvem, elas entendem, mas elas não conseguem colocar em prática. Sim. E aí que entra o Kaizen, entendeu? Por quê? Porque ali talvez ela não consegue colocar em prática, não é porque ela não quer, ela até quer. Mas aí tem aqueles traumas do passado, aqueles fatos que o subconsciente dela trava e ela não consegue ir. Ela quer, mas ela não consegue. E nem sabe por quê, né? Isso, e por isso que eu falo, aí é onde que vocês entram. Vocês entram ali, que quando a pessoa vai entrar para aquele treinamento ali com a mente vazia, buscando decidir algo diferente na vida, cara, é impossível ela não sair dali de dentro transformado, a vida com um propósito, com foco no propósito, com uma identidade própria definida ali. E é uma definição muito rápida, né, cara? Porque vocês pegam o cara, vocês jogam os caras dentro, parece que jogam dentro da máquina, uma roupa. Pô, eu lembro quando eu fiz meu treinamento, em 2009, quando eu fiz meu treinamento, e fiz porque a Ana Lúcia me obrigou a estar lá dentro, né? Eu falei exatamente isso no final, só que eu não falei máquina de lavar roupa, eu falei liquidificador. É como se eu tivesse caído dentro do liquidificador, me trituraram todinho. E eu fui, cara, com uma resistência absurda. Assim, você ainda quis ir, né? Porque você estava buscando uma resposta. E eu não queria nem resposta. Eu achava que eu tinha todas as perguntas minhas e quem dava a resposta era eu, com a minha arrogância que eu tinha antigamente. Sim. E eu acreditava que eu era autossuficiente, que eu poderia fazer qualquer coisa, enfim. Só fui acordar quando começou a perder oportunidade na vida. Quando eu entendi que, da forma que eu estava indo, eu só tinha 2 caminhos. Ou perder todas as oportunidades que eu tinha e não ter um relacionamento totalmente saudável comigo mesmo. E aí, quando eu fiz o treinamento, que eu fui para duvidar, e quando terminou o treinamento, eu falei assim, caramba, por que eu não fiz antes? Por que eu perdi tanto tempo? Perdi 6 meses. Amanhã eu vou, depois eu vou, depois eu vou, depois eu vou. E até hoje, todo treinamento que a gente vai, vocês vão ver. Vocês já foram padrinhos já, né? Sim. Vocês vão ver, eu aprendo até hoje, cara. Cai ficha até hoje. É um treinamento que eu falo assim, só não tem resultado quem não faz. E as pessoas, muitas vezes, a gente vê e é uma tristeza para nós que a gente vê, pô, faz treinamento, não, mas é caro, mas é aquilo. E aí depois que faz, o preço ele perde totalmente a relevância, né? É que o treinamento também não é para todo mundo. Não. Exatamente. Isso é real. Perfeito. Exatamente. Não é para todo mundo. Ele é para todo mundo, mas não é para todo mundo que não está disposto a pagar o preço, Justamente. não financeiro, é o preço de sair da zona de conforto Vou te dar e parar de reclamar. Hoje a gente tá falando sobre vitimismo, né? Do porquê, né? do vitimismo. Por Porquê que e não pra quê? Cara, hoje aquilo que tu falou ali caiu de encontro a uma coisa que nós estávamos conversando, tava eu e outro empresário, o Júnior, que as pessoas se perguntam, sobre o curso que eu estava fazendo, que é a autorresponsabilidade. E tem uma parte da autorresponsabilidade que diz assim, parar de perguntar por que comigo e começar a se perguntar pra que comigo. Porque o porquê é vitimismo, né? Vai te colocar, é porque isso, porque aquilo. E o pra quê não, cara, por que eu tô passando por isso? É pra aprender. Se é pra aprender, vou aproveitar então a dificuldade pra eu nunca mais passar por isso na minha vida e crescer com isso. Só que a grande maioria, infelizmente. É porque hoje em dia é complicado, né? Mas é automático, né? Se realmente Deus está no controle de tudo, então por isso que eu falo que não é o porquê, é o pra quê. Porque tá te ensinando, cara. Alguma coisa você vai ter que aprender. Sim. E quando você olha pelo pra quê que eu tô fazendo isso, você anula aquela parte do vitimismo e fala assim, opa, então vamos pra cima. Mesmo tá passando a dificuldade, mesmo tá se lascando ali, mas fala assim, não, é pra alguma coisa me aprender. Sim.
Porque e fica mais fácil, fica mais leve, né? Sim, com certeza. Tudo tem como se fosse uma purificação, como se fosse você um crescimento que você, quando é criança, se sente a dor na perna, a dor do crescimento. A vida é assim também. Nós temos que pagar um preço para tudo. Tudo tem. Você pegar, eu costumo sempre dizer do rio, né? Dar o exemplo do rio, que ele vai desviando dos obstáculos. E a nossa vida é assim também. Para que a gente possa seguir o nosso caminho, vai ter obstáculos. Justamente. E nós vamos ter que passar por isso. Porque, bem o que você falou, Deus nos coloca aqui, Ele dá o livre-arbítrio, mas você tem que trilhar o teu caminho, você tem que construir a tua estrada também. A caneta da sua vida está na sua tua mão. Né? É só você escrever do jeito que você quiser. É a tua história. Você escreve a tua história. É que a gente fala, pô, mas a vida dá muito pressão, muito isso e aquilo. Mas, cara, pressão você já tem pra você nascer. Sim. Não é? E o cara, marmanjo, não quer ter pressão agora, depois de velho. Exatamente. O bebê já tem pressão pra nascer. Então, hoje, talvez, você pressiona a pessoa espicha e... Eu lembro porque... Na verdade, não foi o Jair que me deu o treinamento, foi o Vini, né? Foi o Vinícius. Na época, né? Infelizmente, né? Não. Aí, Vini, não. Só pra cutucar o Vini. Então, o que acontece? Eu lembro daquela parte que a gente volta, né? Da batalha lá. Do combate, e daí tem aquele negócio da folha. Daí, por causa da folha, a gente fica tudo encostadinho num canto ali, né? Aquele momento ali, pra mim, foi a maior dificuldade. Porque, assim, eu não aceitava ninguém falar comigo de algo ali que... E chegou num ponto, assim, de eu olhar a porta e eu falar assim, mano, ou eu pego esse cara pro pescoço, ou eu saio dali agora. Sim. Só que, automaticamente, como foi algo direcionado... Sabe quando ficou uma vozinha lá atrás? Não sai, mas se você sair... Você não vai ter a mudança que você pediu. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então ali foi assim, mas por um triz, cara. Foi por um triz. Mas foi o quê? Uma decisão. Sim. Eu decidi não sair. Falei, não, vou esperar mais um pouco para ver o que na nossa vida é tudo assim. Tudo assim. Uma simulação da vida. Cara, quantas vezes a gente passa por dificuldade e a gente pensa assim, caramba, eu não vou suportar. Eu não sei até quando eu vou suportar, eu vou desistir, isso não é para mim, né? E aí tem pessoas que realmente tomam uma péssima decisão. Só que o treinamento ele é tão compacto, ele simula umas coisas tão rápidas e uma pressão tão rápido. Sim. Que aquela sensação, e eu tive durante o treinamento inteiro, só que passava na minha cabeça, cara, eu não vou ficar aqui ouvindo esse cara, mas tudo que vem na minha cabeça. Poxa, várias pessoas já fizeram, dizem que é bom, não está sendo bom, mas está um sinal que alguma coisa pode ser que melhore. Só que isso está me machucando, está me doendo, está me dando uma vontade de fazer isso, de romper, né? Só que eu fiz isso a minha vida inteira. E é o que passava na minha cabeça. Quando eu estava nessa mesma situação que você relatou agora, e eu estava na outra posição, porque eu era o líder, né? E eu pensava assim, caramba, é o que eu faço a vida inteira. As pessoas me dão feedback, eu não aceito por arrogância, porque eu acredito que eu sou melhor do que os outros. Sim. Só que tudo que ele está falando faz muito sentido. Eu não fiz mesmo. Eu fui um péssimo líder até aquele momento, eu não fiz o que eu devia ter feito e tal, e ele falando, você é um péssimo líder, pensa o que está fazendo lá fora. E aí, isso que é bacana do treinamento, porque o tempo todo a gente faz essa analogia, né? Tá com raiva, mas não é o que você faz lá fora. Porque tem gente que nesse momento do treinamento já chegou a pessoas saírem porta fora. A gente conversa com a pessoa lá lado de fora, né? O que a gente pergunta? Tá com raiva? Nossa, eu tô com muita raiva. Perfeito. Top. E lá fora? Como que é? É igual. E vai continuar? Lá também você desiste? E lá também você quer parar também? Você quer que a vida pare para você se consertar? Você quer que as pessoas ali te tragam coisas mais fáceis? É isso que você quer? Porque, amigão, o que está acontecendo lá é 1/10 do que acontece na tua vida lá fora. Você veio para cá por um motivo. O que te trouxe até aqui? Aí a pessoa começa a verbalizar. Beleza, então vamos voltar? Cara, 99% das pessoas voltam. Voltam porque, assim, a gente mostra para elas assim, que não é nós, não é o treinamento que está fazendo aquilo, é a pessoa que está se colocando a pressão. O treinamento, as pessoas falam, nossa, o treinamento pressiona. Não é o treinamento. Não é o treinamento. O treinamento não faz nada. É você com você mesmo. O que coloca a pressão é o próprio ser humano, é o inconsciente. E a Orselli falou uma coisa legal das crianças, que toda vez que a gente vê um adulto dentro do treinamento sofrendo, não é o adulto, é a criança que está ferida, machucada por alguma situação que já aconteceu na vida dela, que o que está acontecendo ali é uma réplica só dos comportamentos. Né? Porque se a gente parar para pensando a nível de programação neurolinguística mesmo, tudo que a gente reage hoje, tudo que a gente vive hoje, não é porque está acontecendo agora, porque a gente já viveu isso em algum momento. A gente só tem o caminho a ser seguido. E aí o treinamento, o que ele mostra? É uma bifurcação. Antes era só que tu ia, agora você pode ir para este lado aqui.
Onde que você quer agora? Qual? Um novo caminho que você pode reescrever, que você pode se libertar de trauma passado. Só que aquele negócio, teoria é fácil, né? A gente vê hoje, o mundo está repleto de teoria. Internet você abre, está repleto de teoria. Sim. Só que o treinamento ele é a prática. O treinamento é o que eu acho que o que traz mais... Acho não, tenho certeza que é o que traz mais resultado, porque eu já vivi isso na pele. É porque o treinamento ele sai da teoria e te coloca na prática. Só que aquilo, o que dói, o que machuca, é que você se enxerga você mesmo. Você está de frente com você Porque mesmo. o treinamento você ganha consciência daquilo, de como você está agindo, né? De como você está levando a tua vida. E aí você pode fazer uma escolha. Eu quero continuar ou não. Que nem você decidiu mudar, né? Sim. Você também, né, tem a Camila? ferramenta. Isso. Exatamente. Poder seguir. E tem gente que faz, ganha que já presenciamos, pessoas que mandamos lá, conversamos, foram, fez E não colocou em prática. e não colocou em prática. E aí foi vai falar, gostoso. Foi bom o final de semana? Foi. Foi. O final de semana- É. E é o que eu falo. Acho que é bom, né? Não, cara. Aquele de comida. Vai dormir bem, hotel bacana, um final de semana só dormindo. Sim. E a gente fala isso todo domingo, depois do treinamento, no encerramento, a gente fala, gente, o treinamento ele não terminou agora, ele vai começar agora. Sim. E existe uma estrutura pós-treinamento que se você aproveitar essa estrutura, vai te trazer mais retorno, que é a sexta, que é domingo. E as pessoas, a gente liga aí, vamos lá. Pois é, mas eu tenho outro compromisso. Poxa, daí a pessoa volta de novo para aquele velho comportamento, se deixando de lado. Porque quando todo mundo que vai, eu acho que 90% das pessoas que vão para o treinamento, elas têm essa vontade de não se deixar mais de lado, de botar a sua vida em prioridade, seus objetivos, suas metas. Só que daí faz o treinamento, sai de lá com um projeto de vida formado. Pronto, é só seguir. Só seguir. Só que o que acontece? Não sei. Na teoria é uma coisa, quando chega na prática, volta a dar barreira nas velhas crenças. Só que existe um suporte gigantesco para trás que eles não usam, né? Não vão atrás de novo, não vão atrás de, com mais ferramentas agora, fazer diferente. Porque pro ser humano, cara, de verdade, quem não gostaria de estar numa zona de conforto, de fazer tudo que é mais fácil? Ficar fazendo fácil que não dá trabalho é fácil, é gostoso. Mas também daí não faz sentido a vida. Então. Não. Imagina se só existisse sol. É. Só vai existir sol, não tem chuva. É exato. Cara, tem que chover. Exato. Aí quando chove, volta o sol, você fica mal contente. Nossa, que top que choveu. Se não fossem os problemas, a gente não valorizaria os dias bons, né? Justamente. Verdade. É a mesma coisa. Se não tiver uma intriguinha com a patroa. Hã? Não é mais gostoso quando você volta? Realinhamento. As intrigas são diferentes, né? As intrigas são diferentes hoje, mas quando você volta, você fala, nossa, aprendi alguma coisa. Sim. Mas é que Aprendi quando algo. a gente Conheci mais ela, a gente conheceu mais. entende um pouco mais, que você vai construindo o amor, né? Você vai construindo o amor, o casal, que nós Amor é estamos escolha, falando. né? Amor é Amor é- comportamento. E aí você não tem intriga, né? Você tem alinhamento, né? Justamente. Sim, conversa. Você conversa, tem o diálogo, tem a Sim. coisa. Fica muito mais fácil quando você ganha essa consciência do que lá atrás, que um ficava emburrado, não sei vocês, né? Mas eu ficava. Um emburrado de um lado, outro do outro, quando não tinha consciência. Ah, não, né? isso aqui não acontece aqui. Isso acontece em outra cidade. Não. Não, hoje Londrina não não tem. tem. Hoje não tem mais, Os porque daí Londrina você é começa a conversar, né? Você passa a ter diálogo e isso muda muito na convivência, né? É, querendo ou não, né? Quando você recebe essas ferramentas aí, você passa a entender mais o próximo. Sim. Né? Você aprende a não julgar mais. É. Você passa a visualizar o porquê que essa pessoa está agindo assim comigo. Por que ele está tomando essa atitude. Sim. Antes de você julgar e já ir, já falar, isso e Sim. aquilo. Então você começa, com essas ferramentas que você adquire, você começa a pensar mais e falar menos. É. E falar na hora certa. Exatamente. Né? 2 ouvidos e uma boca só, né? Justamente. Então, uma outra coisa que fez bastante sentido para mim no treinamento, que foi que eu visualizo que muita gente não faz, vocês gasta bastante com isso, que são os pergaminhos, cara. Cara, aquilo ali, quando você sai de lá com a sua máquina de lavar tudo contorcida lá dentro, parece que o pergaminho, ele Dá um alinha. norte, dá um norte. Sim. Ele, tipo, você tá nos caminhos tudo errado ali dentro ali. Aí você bate aquilo ali. Aí na hora de... Ele te guia. Direciona, certo? né, cara? E, cara, aquilo ele fez, tipo, pra mim, foi total sentido. E eu visualizo, assim, que bastantes pessoas que a gente indicou o treinamento que fez, depois passa um tempo, você pergunta, sabe? Fala, Não deu. Cara, Não não, deu. não li não. Não sabe Mas nem o que, não, mas que tá é, lá, às vezes. tá lá isso daí. Faz É. parte do material. E assim, você pensa que não, tipo, eu tô dando exemplo meu, Sim. no caso meu. Além de você passar um final de semana adquirindo ferramentas para depois você praticar aqui fora, o pergaminho é basicamente um curso para você usar as ferramentas. Exato.
É um Pra poço, sempre, é né? um- é um Pra poço. sempre. Isso, Cada pra vez sempre. que você lê, parece que é diferente, né? Sim. Assim, eu li, eu fiz da maneira correta que pedia pra fazer ali, que tinha que ficar 30 dias. 30 dias no mês. 3 vezes ao dia. Isso. Assim, depois eu nunca mais li. Mas ali, cara, foi um total norte que me deu. Sim. E eu visualizo assim que muita gente deixa de não fazer isso, sabe? Porque acha que o treinamento realmente... foi um final de semana legal, top. Segunda-feira tem a confraternização? Tem, eu venho, mas ali acabou. É. E não, cara. É tipo assim, a cereja do bolo tá naquilo dali. Sim. Tá em Pra você dar o botar norte, em prática sabe? as coisas, né? Isso. Botar em prática. Isso é importante mesmo. Eu vejo muito assim, eu lembro que em Porto Alegre eu era muito ativo, né? Antes de ser treinador, antes de começar a me envolver mais com treinamento, eu era muito ativo. Eu gostava muito do domingo, de participar do domingo. Sexta-feira eu ia muito pouco. Pelo trabalho, compromisso que tinha, eu ia mais no domingo, né? No finalzinho do treinamento. E teve um período que eu não ia mais, que eu tinha me afastado, que foi onde as coisas fizeram muito sentido quando eu me afastei. Falei assim, cara, eu preciso disso. Porque quando a gente vai no domingo no treinamento, que você vê um monte de pessoas que têm o mesmo propósito, que passaram pelo que você passou, você tem assuntos em comum. Lá quando você vai no domingo, na sexta-feira, você não vê pessoas que só estão reclamando da vida. Você vê pessoas que estão empolgadas, né? Sim. Pô, trouxe meu marido, trouxe minha esposa, vai fazer também, a gente vai se alinhar. Hoje você vai uma pessoa, cara, o que mais quer aí? Como que tá a tua vida? Tá mais ou menos. Tá indo. Mas tá indo porque Também não... com esse governo que nós temos, aí com começa esse país. começa a botar justificativo lá de fora, né? É o vitimismo, É o de vitimismo, novo. é o É, porquê, né? É os é. porquê de novo. E, cara, quem mais tem hoje, e se a gente parar mesmo e começar a dar ouvido para tudo que a gente escuta, cara, a gente não sai mais de casa. Já não começa porque a gente não consegue mais ver televisão, porque televisão hoje é só desgraça, né? Só. É importante saber, claro, mas tem muitas pessoas que utilizam isso para se boicotar mesmo, de impedir de fazer coisas melhores. Para que eu vou prosperar num país que nem esse? Que nem a gente está falando agora sobre carga tributária, né? Cara, se eu for começar a pensar só nisso, eu não prospero mais. Eu não vou fazer minha empresa crescer, acreditando que não vai ter... E aí tem outra pessoa que está fazendo. É que nem a metáfora do sapo surdo, né? É. Que tem pessoas que estão totalmente surdas porque está acontecendo na volta e estão fazendo. Nossa, como que tu chegou? Cara, não sei, parei de ver televisão, parei de me estressar com coisas, estou fazendo só o que precisa ser feito. Mas para mim não está dando certo, mas você está fazendo alguma coisa diferente? Não. Realmente, não estou. E aí comecei a ver que faz sentido as coisas, né? E você faz essa perguntinha rápido, né? Pro Rápido, cara já cair no rápido. consciente e Não, ver que é rápido. ele também pode, mas É o que rápido. você está fazendo para alcançar isso? De diferente nada. Aí a pessoa fala assim, nossa, Anderson, mas cara, o que você está fazendo para você crescer? Que eu quero fazer também. Tá, mas eu estou fazendo assim, assim, assim. Não, mas isso aí dá trabalho, né? É. Eu não estou disposto a fazer isso, não. Não, eu quero chegar onde você está, mas mas fazer o que eu você não fez quero pra fazer o chegar. que Não você quer fez. passar Não. pelo que a gente passou, né? Ué. Que é o processo. É o processo. O processo cara. não tem como fugir dele de nenhuma maneira. É. Mas eu vejo assim que eu consegui ter êxito bastante trazendo pessoas, porque justamente é um testemunho de vida meu, né? Sim. Então isso traz uma bagagem para a pessoa olhar, porque igual a gente conversou hoje cedo. Tem congruência a naquilo pessoa- que você fala, né? Você acredita numa pessoa pelo resultado que ela tem. É. Exatamente. Sim. Sim. Isso é fato. sim. Isso exatamente. é a pessoa que tem o mínimo de maturidade, é fato. Não adianta falar, não adianta fazer nada. Uhum. Então, talvez, quando as pessoas olhavam o meu resultado, me fazia essa pergunta. Sim. Mas O que você fez? o que você fez para É. acontecer isso aí? Na verdade, E assim, não tinha muito o que falar. na verdade, do Jaicon, foi até engraçado, porque minha prima me ligou. A Josiane ligou, e fazia um tempo já que a gente não tava vendo eles, né, tudo assim. Ela me ligou, oi, cara, oi, o que aconteceu com o Anderson? Aí eu falei, por quê? Daí ela falou, não, porque eu encontrei ele no Biggs. Acho que foi no Biggs que Tava você encontrou. almoçando. Tava almoçando. E eu conversei com ele e eu vi ele totalmente diferente do que ele era. Fala pra mim que eu vou falar pro Jaico fazer. E foi isso. Eu falei que você passou o Jaico. Aí acho que foi a Josiane que fez primeiro. Eu falei com o Jaico, só que o Jaico ia viajar. Isso. E aí foi num treinamento que foi final de ano. Que daí foi assim, eu liguei, antes passou o contato do Jaico, eu liguei, não, tal, cara, eu vou fazer e tal, porque a gente é meio parente, ele contou a história da Josiane, porque é o Anderson, nossa, você conheceu o Anderson antes? Eu falei, não, conheci o Anderson antes. Não, mano, então é outra pessoa. Ele é outra pessoa, então eu vou fazer, só que eu não posso nessa data, mas eu posso, a minha esposa pode fazer? Eu falei, posso, mas já deixa a minha vaga para janeiro já. Então ele fez. Sim. E ela já fez, ela fez, depois ele já fez na sequência.
E por causa disso, cara. É legal essa E visão o Jair das teve pessoas. Eu morava em Curitiba aí nessa época. Morava. Morava em Curitiba. Vocês Acho que eu nem era, moravam. não tava nem de sociedade aqui ainda. Não tava. Não, ele já tava, mas não tinha morado, não Você tava morando não tinha aqui. mudado pra cá. Já tava decidido. Nós fomos lá junto. Lembra que nós fomos no Jaicon junto? Verdade, é verdade. A gente falando de Nós Jair fomos Conjunto. Que a gente ia no Anderson, a gente tava indo pra ir no Anderson, e o Anderson não tava lá, porque o Pablo falou que nós tava indo pra ir contigo lá. Aí eu Ele acho que tinha você saído. não tava, você tinha saído. Aí liguei pro Jaque, tu tá na empresa? Tô. Onde que é a tua empresa? Aqui Caminho na ali. Pioneiros e tal. Falei, cara, mas é caminho da do Anderson, não passa nada. Aí conversamos com ele na época. Porque assim, Legal. cara, é o que você falou, as pessoas, que nem às vezes as pessoas ligam pra nós assim, meu marido precisava convencer ele. Não tem Se como, você né? que fez o treinamento, né? Se você que já fez o treinamento, se você através dos seus comportamentos não convenceu ele ainda, não sou eu que vou. Eu posso fazer um processo de venda e tal, mas aquele negócio não vai ser a mesma coisa do que... eu só fiz porque quando eu fui buscar a Ana Lúcia no treinamento, eu lembro que o olho dela estava brilhando. Ela, fisicamente, ela estava diferente, né? Que eu falei assim, caramba, se foi bom desse jeito, deve ter alguma coisa legal. Sim. Aí eu provoquei, me conta o que acontece, não posso, então não vou fazer. Vai, porque eu já paguei, beleza, acabei fazendo. E aí quando eu vi, eu tava naquela perspectiva também. Na verdade, você foi mais por curiosidade, Fui né? mais por raiva. igual... Não, eu fui mais Por por pica. curiosidade. E você, Camila? Por que você foi quando você viu? Karina. Camila. Minha irmã. É. Não, eu fui por causa de curiosidade também. Na verdade, a gente tem aquela crença, tinha, né? Eu não preciso. Não, mas todos nós, né? Aí, mais por curiosidade mesmo, né? Só que lá eu vi que, esse final de semana eu vi que se não fosse o Kaizen, eu não estaria trabalhando com o Anderson hoje. Você trabalhava em enfermagem, né? Eu sou enfermeira e eu trabalhava em hospital. Aham. Só que daí tem aquela crença de mãe, né? Sim. Não depende de homem nenhum, Aham. né? Aham. Aí eu tinha muito isso pra mim, né? Então o Anderson falava, Karina, sai, porque o hospital, você trabalha de segunda a segunda, não tem... Sim. Sai, vem trabalhar comigo e tal. E até eu entender isso daí, eu precisei passar pelo Kaizen. Que daí eu descobri lá que isso era um trauma mesmo que eu tinha, né? Sim. De criação, devido à minha mãe teve, daí passou pra mim e pra minha irmã. Aí, viu, dona Fátima? Vixe, Maria. E até quando eu falei... Porque foi muito rápido. Eu fiz o Kaizen, passou uma semana eu pedi as contas. Foi rápido assim? Foi rápido. Nossa. Foi rápido. E daí eu falei pra minha mãe, porque assim, até hoje eu e minha mãe é muito amiga, né? E eu falei pra ela, eu vou pedir as contas. Dela, meu Deus, que Não não faz sei o quê, não isso. faz isso. Vai deixar segurança. Calma, você conversou com o Anderson. Eu falei, mãe, o Anderson tá conversando comigo já muito faz tempo já. tempo. É eu que não... Aí foi isso. Daí eu fui pedir as contas e daí consegui tirar essa crença Achava que ia ser igual para minha mãe, entendeu? Porque minha mãe já passou por isso. Minha mãe trabalhou com meu pai, e daí teve uma decepção, né? Devido a trabalhar com ele, essas coisas assim. Então, ela quis passar essa Sim. segurança para mim, né? Achando que eu ia passar o que ela passou. Mas daí, depois do Kaizen, eu vi que não é assim, né? Que a gente tem... Porque, assim, a situação pode ser até igual, né? A forma parecida. Sim. É o marido, de novo. Sim. Eu já passei por isso, minha filha, não vai que é fria. Porque assim, Sim. o pai e a mãe, eles querem proteger a gente de qualquer Sim. coisa. Mas, Não na fazia verdade, isso por mal. eu creio Não, que... não. eu creio que isso é toda mulher, né? Sim, Tem esse pensamento. Claro. É difícil uma mulher não pensar, né? Sim. Porque a mulher, ela é um pouco dependente também, né? Com certeza. Porque ela tem as coisas dela para fazer Com tudo. certeza. E quando você vem de um entendimento assim, de ter o seu dinheirinho para fazer isso, aquilo, e depois parar para pedir aquele dinheirinho para você fazer isso, aquilo, então é mais complicado. Acho que toda mulher tem esse sentimento, né? E eu acho que é meio por cultura, né? Porque Cultura, a vida inteira, exatamente. a mulher não era nem para não é para trabalhar, a mulher tem que ficar em casa. Sempre, é uma cultura machista, né? E hoje É em uma dia a sociedade cultura. foi se readequando. A gente Sim. vê mais hoje, tem mulheres que são cheias de famílias hoje. Sim. Hoje inverteu muitos papéis. E tá tudo bem. E tá tudo Só bem. que para muitas pessoas na sociedade vem o julgamento. E para os nossos pais, que são do tempo antigo, eles pensam, caramba, não é o natural isso, a mulher tá lá e teus filhos, quem vai cuidar, né? E aí quando você começa a ter esse alinhamento de ver que
daí para assim, se eu já tivesse feito isso antes, quantas coisas você podia ter já construído juntos, né? Sim. Porque, cara, sociedade é uma parceria. Só que muitos casais hoje, que eu vejo que não dá certo, é porque essa parceria ela vem para dentro da casa. E aí tem que ter essa consciência, que eu sou sócio na empresa. Dentro de casa eu sou família, eu sou marido, eu sou esposa. No começo, para mim, isso foi um pouco difícil. Normal. Isso é normal. Sabe o que acontece? Mas agora... Hoje em dia, as famílias têm que entender. No casal, ele precisa entender a parte ali, homem e esposa. Quando tem essa consciência de cada um fazendo, o seu papel, atuando o seu papel, exatamente. Cara, não vai existir preconceito. Exatamente. Não tem o negócio de, mas não, meu, o dinheiro meu é seu, o seu é meu. Você tem livre-arbítrio. Se você falar, por que eu falo? Porque a mulher tem um papel e o homem tem outro. Só que tem coisas que a mulher sente e visualiza que o homem não vê. É o feeling, né? E tem coisas que o homem visualiza e vê que a mulher não vê. Exato. E quando está bem definido esse papel, cara, não tem como, vamos dizer, dar errado ou pensar de maneira diferente ou algo do tipo. Por quê? Porque quando esse papel está formado, vem a tranquilidade de ambas partes, vem a confiança. Vem segurança. Vem segurança. Que a confiança ela vem através do relacionamento, né? O amor vem através do relacionamento. Então, com isso bem definido esse papel, cara, fica fácil. Por isso que a gente tem corpo, alma e espírito. Porque a parte espiritual também nessa parte de casal entender que, né, o que é dele é seu, o que é seu é dele, é bem relevante bíblico mesmo isso, né? É bem espiritual isso daí mesmo, né? Então, por isso que tem que ter... Porque quando você tem um entendimento, começa a ter um entendimento da palavra, muda tudo. O corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao marido, e o corpo do marido pertence à mulher. E aí se transforma numa só carne. Isso. Não é? Isso. E daí quando você entende que quando Deus une, né? Que tem lá, quando Deus une, ninguém separa, né? Aí fica não mais fácil, mas você tem um entendimento melhor, né? Porque você vê que hoje as famílias, elas estão sendo... Mas, Karina, nós vamos entrar numa coisa aí que é muito, muito complicada da gente... porque o que eu penso, pela minha experiência de vida, que os casais hoje, eles não têm mais objetivo em comum. Eles estão cada um para um lado. Então, cada um para um lado. Juntos, separados. Exatamente. E aí eu penso que o casamento não foi feito para separar. Mas se você não souber construir, né, se você tiver num alinhamento que estão assim, não tem como. Mas é aí que entra. Aí se você não consegue voltar mais... É aí que entra a parte mas é uma do coisa, Kaizen, mas que é a inteligência emocional que eu falei hoje. Inteligência emocional. De a você inteligência construir. Emocional, né, que você consiga construir, tanto ele quanto você, a parte espiritual também. Eu vejo como assim, as pessoas têm que começar a se apegar e parar de se apegar em modelos prontos, né? Modelos que são assim, e até porque acabam se cobrando, né? Porque às vezes bota uma pessoa lá, como a gente está falando sobre endeusamento de pessoas, né? E aí quando eu começo a fazer as coisas por causa de alguém ou de um modelo, eu me frustro, porque eu não consigo chegar naquele modelo e eu acabo me prejudicando. E a melhor coisa que a gente tem, cara, de fazer hoje é pensar o que está nas minhas mãos, o que eu posso fazer para mudar, quanto casal, o que você precisa, o que você está alinhado. Porque assim, fica fácil, né? Ai, não deu certo. Ai, beleza. Então você vai para um canto, vai para o outro e acabou. Mas hoje não se conserta mais nada. Nem eletrodoméstico, nem nada. Então se troca. O vozinho tá doente, põe no asilo, né? O marido não serve, troca, a mulher não serve, troca, o filho você terceiriza a criação. Sim. Tem mas é aquilo que a gente falou até sobre empresas, né? Que as pessoas hoje entram numa empresa e sai muito rápido. E aí, mas é a empresa. Não é o comportamento, ele vai junto. E nós estamos... Essa questão de relacionamento também vai junto. Nossa. Tem pessoas que não têm dificuldade para ter amizade, também tem relacionamento íntimo, não tem? Exatamente. Isso é uma construção. A pessoa, ela não é assim, eu tenho muitos amigos, mas eu sou péssimo aqui, marido e mulher. Não, é igual. Porque uma coisa é comportamental. Por isso que nós temos que buscar o Kaizen para fazer comunicação. Exatamente. Para fazer transição. Tem que buscar a espiritualidade.
não estou dizendo de religião. Não é religião, né? é espiritualidade. Mas tem que ter essa parte esse conhecimento, né? Tem que ter, conhecimento. Tem que saber que existe uma coisa, cara, e é uma coisa que eu acredito fielmente. Existe uma coisa que é muito maior do que a gente. Existe uma coisa que está acima de nós, que se não fosse isso existir, nada do que faz seria sentido. Porque se a gente não acreditar nisso, fica muito, sei lá, fica sem sentido as coisas. Porque, cara, estamos aqui. Qual o propósito? Qual o propósito de passar trabalho? Por que a gente está com dificuldade nas empresas? Por que a gente tem que ficar em relacionamento? Por que os filhos passam... Não faria sentido nenhum. Não faz sentido Se não algum. Porque se fosse por só aprendizado. para crescer, ter filho, trabalhar e morrer, vamos. E aí acabar? Você sabe que isso foi um dos meus questionamentos? Porque a gente falando de relacionamento, de casal, isso, aquilo. Quando eu fiz esse questionamento com Deus entender, já sabia que havia algo maior, isso, aquilo, mas buscava, mas sabe quando você deixa de lado? Ah, não, eu não preciso disso e tal. Até que chegou um momento que minha vida ficou é mais tão fácil, né? vazia, tão turbulenta que, tipo assim, eu tinha uma esposa maravilhosa, tinha filho saudável, tinha uma casa, estava começando um negócio, tipo assim, vamos falar, tive dificuldade financeira? Não, nunca passei uma dificuldade assim financeira, porque sempre eu arrumei oportunidades, sempre eu criei as minhas oportunidades. Deu um jeito, né? Eu nunca fui um cara vítima, sabe? Tipo, por causa disso, por causa daquilo. Não, eu nunca fui, eu sempre criei as oportunidades. Então esse foi um dos questionamentos. De eu falar, como que assim, eu tô vazio? Minha vida basicamente perfeita é só Deus, mas tá 99% perfeita. Saudável, esposa maravilhosa, filhos, casa, começando um negócio, e tava tudo fluindo. Mas assim, chegava a ponto de você falar assim, por que eu vou acordar amanhã, cara? Não faz sentido. Sabe? Você não conseguia entender. Não tinha um propósito. Né? Você não tinha uma clareza, não. Pera aí, cara. Não é o porquê que eu tô aqui, é pra que eu tô aqui. Entendeu? E daí, isso foi um dos questionamentos. Pera aí, o que eu vim fazer aqui? Eu não vim aqui só pra ter uma esposa maravilhosa, ter os filhos, ter uma casa boa pra morar, ter um carro, ter isso, aquilo. Não, tem algo. E eu preciso saber. Qual o legado que eu quero deixar? Eu quero saber. Né? Aí acho que ele olhou e falou assim, filhão, aí eu sei, vamos colocar você dentro da máquina de lavar roupa aí. Porque se eu mudar a sua mente, eu vou mudar você. Exatamente. E eu tenho certeza que através de mudando a minha vida, muitas outras pessoas a gente vai conseguir alcançar em relação a isso. Então eu tô nessa jornada, mas um dos questionamentos foi justamente por causa disso. Porque, cara, eu e a Karine, a gente passou assim a gente tá 15 anos juntos hoje, mas 12 anos da nossa vida foi extrema turbulência. Turbulência que eu falo assim é turbulência de dois imaturos, certo? Cada um achando que a vida tinha que ser do jeito que eu aprendi, do jeito que a minha mãe me ensinou, do jeito que eu aprendi com meu pai, isso e aquilo, e era aquele conflito. Sim. Só que nunca desistimos. Esse foi o grande segredo. Nunca desisti, quase. Passou ali. É basicamente igual ao treinamento. Quase que eu saí daquela porta. Mas não saímos, não desistimos. E vencemos. Então hoje a gente vive uma vida assim madura, totalmente diferente. Um entendimento, um relacionamento assim que cada vez que eu olho para ela, cada vez que a gente vive momentos, parece que é desde lá atrás. Namoradinha, aquele meninão que tinha uma saveirinha rebaixada e tal. E assim, é um negócio puro, é um negócio que tá acontecendo. E isso vai da forma que tá acontecendo. Isso, cara, a tendência, como o amor é um relacionamento, e o relacionamento cada vez mais próximo, mais íntimo, o amor vai ficando maior ainda. Claro. Então, com o passar do tempo, a tendência disso é ganhar cada vez mais maturidade. E, cara, isso é... construção, né? Extraordinário. É construção. Isso é uma construção diária, né? Uma escolha diária, na verdade. Mas eu falo assim hoje, por quê? Porque talvez a pessoa tá 2, tá 3 anos, tá, sei lá, 5 anos, e mas não tá dando certo, porque eu tenho um pensamento, ela tem outro. Cara, vai você mudar. Porque eu decidi mudar e eu fui mudar. E eu mudei a história da minha família. Mas você sabe, Anderson, o que acontece com a maioria das pessoas? Você resolveu mudar, você mudar. Por isso que muda o ambiente. Mas
na maioria das pessoas, dos casais, querem mudar o outro. Isso não vai O funcionar. outro tem que mudar, não sou eu. Justamente. Enquanto ela não mudar, eu não mudo. Ou não só o casal, mas na vida. Você espera que o outro mude. Uma coisa é o alinhamento, uma coisa é você esperar que as pessoas elas se alinhem com o mesmo objetivo. Ué. Claro que negócio, não dá para dar também soco em ponta de faca, né? Sim. Existe o limite. É aquilo que eu falei hoje ué. lá. Como que a gente sabe que a gente tem o caminho certo? Pelo resultado. Sim. Pelo resultado que a gente está tendo na nossa vida. Sim. Não tá bom? Cara, então tem que ser feito alguma coisa. Sim. E não dá assim para esperar muitas coisas, às vezes, para decidir. Às vezes a gente vai procrastinando decisões e quando vê, você vai piorando, vai cavando cada vez mais buraco. Mas é a mesma coisa, às vezes, um colaborador, né? Você vai insistindo, você vai trabalhando, vai Vai dando treinando, vai ferramenta, fazendo. ferramenta. Mas tem um momento, às vezes, que, pô, Tu quer mais que a pessoa, às vezes, né? vai embora. Não dá. Não É dá isso que mais. acontece. Não dá. Então, Às vezes a gente quer a mais. vida é assim, às vezes. Às vezes, o outro não quer. Né? E aí você tem que... o colaborador é melhor você levar porque vai estragar os outros. Hoje em dia, Segue a vida. eu visualizo da seguinte forma. O cara, para ser um grande empresário, primeiro ele tem que ser um grande empresário dentro da casa dele. Sim. Isso aí. Porque se ele fazer a gestão Primeiro na vida dele. da família dele, ser um empresário lá dentro, depois você pode ter certeza, esse cara vai ser um grande empresário lá fora. Sim. Porque não tem como liderar pessoas Agora- se não liderar a sua própria vida. Justamente. Não tem como. Então agora você quer ser um grande empresário lá fora buscando almejar dinheiro. Como que é a frase? Tem gente que Que é tão rica, tão pobre, só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Verdade. Então, Dinheiro é essa é a consequência. questão, é a consequência. E é Dinheiro. bom, né? Dinheiro é Vixe, bom. Maria. Não é que não é bom. É Você bom. tá doido. Né? Você Se precisa você do não gostar, dinheiro. amor, já passa o Pix por cento. quer a Passa chave? pra mim. Pô, eu lembro, cara, quando eu comecei a trabalhar no treinamento, eu lembro como se fosse hoje. Eu sentei numa mesa parecida com essa na sala do Head Trainer na época, né? E aí eu falei, cara, mas pô, trabalhar com treinamento sem vou estar ganhando para as pessoas lá fazendo treinamento, eu acho que não é justo estar ganhando dinheiro nas costas das pessoas, né? Ele disse, não quer? Então passa para mim. Porque o meu trabalho, eu sei o quanto eu me Quero. dedico, quanto eu estudo para que as pessoas possam ter resultado. E outra coisa, a pessoa, eu só ganho dinheiro porque as pessoas que vêm para o treinamento, elas saem daqui com o resultado que elas vieram buscar. E qual que é o problema disso? E é justo. E é justo. Eu tive, como era CLT, eu não estava acostumado com essa questão de empreender, de fazer meu próprio... trabalhar para construir meu resultado, né? Sim. E aí quando eu fui fazendo, cara, hoje faz muito sentido, assim, que muitas pessoas, e não tem problema nem, como falou, empreender no CPF, no CNPJ das outras pessoas, né? Só que se a gente não começar a crescer e não mudar a nossa mentalidade, a gente só vai pular de um lugar para lugar e o comportamento vai ser o mesmo. Quem não muda, quem não está disposto a mudar, tá tudo certo. Só não enche mais o saco. Só não enche Só não enche o saco. Continua ali, beleza. E é o que eu vejo muito hoje nas empresas, cara. Acontece muito. As pessoas, elas querem oportunidades. Ah, mas eu tô aqui há tanto tempo. Legal. Mas o que você está fazendo diferente hoje? Não, mas eu chego todo dia no horário. Mas isso é tua obrigação. Não é mais. O que você está fazendo de diferente? O que você está fazendo assim para fazer ali, ó? Não, pois é. Não sei. Nada. Nada. E, cara, beleza. Mas aí vai torcer pro além vir te dar uma... Não vai. Não. Hoje em dia tem que se destacar. É aquela não tem pergunta, como. o cara quer ganhar 20 mil reais por mês. Tá bom. O que você vai me entregar para ganhar isso? Qual é o teu diferencial para ganhar isso? Cara, não, porque eu chego no horário, porque eu faço o que tem que ser feito. Bom, isso é obrigação. Isso aí você vai fazer. Isso aí tem um monte de gente Assim que como o faz. empresário é A gente obrigação já de se pagar em contratou. dia. Assim como o empresário é obrigação de pagar em dia, pagar todos os encargos, isso é normal. Agora, nessa relação, cara, eu vejo muito assim que as pessoas, elas querem, mas às vezes elas não sabem nem o que querem. Porque, eu queria ter uma oportunidade. Beleza, mas o que você faz? Não, eu não sei. Eu só queria uma coisa. Beleza. É que nem a história do aumento. Eu quero um aumento. Quanto? vê aí. Beleza, bota R$1 no final do mês ali. É um aumento. Tá tudo certo. Não, mas não era isso que eu queria. Ué, mas foi o que você pediu, aumentei. Cara, é saber querer, né? É saber querer pra tudo na vida. Se você não coloca o objetivo na frente, não coloca Tem que saber propósito... pedir. Tem que, até quando você faz a tua oração, do que você vai pedir pra Deus. Sim. Porque se eu pedir paciência pra Deus, o cara me mandou o orçado de novo. Ué. Poxa. Essa é a dificuldade Tem de todo mundo entender aqui. Já vai, Karina? Já vou. Gente, a Karina vai sair, mas não é porque ela não gosta da gente, não. Porque ela precisa ter um compromisso. Mas só para resumir, antes da minha esposa sair, eu não posso deixar de falar falar. isso na frente dela, que hoje eu só sou o que sou por causa dela, né, amor? Pela minha insistência. Mas ela tem que... Por acreditar, né, Karina? Por acreditar. Deixa bem claro gravado aqui. Ué. Mas isso é Não, fato. mas Hoje, essa mudança, tudo que eu almejei até hoje é justamente
por causa da minha esposa, dela estar no meu lado, dela me acompanhar, dela me entender, Sim. de eu tomar atitudes, e ela falou assim, não, vamos pra cima. Então ela é como que fala? O escudeiro que tá ali pra, não, toma a flecha, faz isso, faz aquilo, porque, cara, hoje em dia, primeiramente Deus, Sim. segundo a minha esposa, depois meus filhos, depois as outras coisas. Mas assim, se não fosse ela me apoiando, se não fosse ela estar do meu lado, se não fosse ela diariamente estar ali, talvez não precisa nem falar nada. Ela não precisava falar nada, mas só dela estar do meu lado, tá junto. é Faz isso segurança. que me traz segurança, é isso que me faz força para acordar no outro dia cedo. Porque, cara, hoje em dia todo mundo só acorda para trabalhar se tiver algum motivo na vida. Sim. E assim, o meu motivo hoje que eu tenho para levantar é minha família, minha esposa, meus filhos. Que bonito. Senão bonito não isso. faz sentido, né? Então, para É. mim, é resumido nisso. Depois Pode dessa ir. declaração de respeito, Karina. Agora merece um beijo. Ah, não. Obrigado. Gente, obrigada, Valeu, tá? Karina. Deus Obrigado abençoe. mesmo. Vai com Tchau. Deus. Muito bem, mas não sabe quanto que tá acabando? 5h20 já. Né, então. Quem que achou que era rápido, quer demorar. Tchau. Tchau, tchau. Mas muito bonito isso, viu, cara? Ah, É que, na verdade, né, uma Ursula, coisa, é uma uma coisa história que é muito verdadeira, bacana, cara. Uma É. história bacana. E você percebe que realmente isso que você está É falando congruente, né? é verdadeiro. É congruente. É uma coisa assim gostosa de ouvir, cara. Mas, E- mas você que não. Todo dia a gente vê, cara. Toda segunda-feira a gente vê isso na prática lá na Mafra. A forma que as pessoas veem, a forma que vocês dois conduzem o negócio, o respeito que as pessoas têm por vocês, cara, é muito grande, assim. Não é uma relação de patrão e empregado, sabe? E eu começo a pensar hoje e fazer essa analogia de tudo que a gente já conhece de pessoas hoje, que nós conhecemos empresários bem-sucedidos ou que estão indo para um caminho do sucesso, a característica é sempre a mesma. São pessoas extremamente resilientes, pessoas que têm um propósito gigantesco na vida delas, são pessoas que não pensam somente no dinheiro, no umbigo, mas pensam em prosperar com os outros também. Sim. E, cara, o restante é consequência, é o que acontece. Pessoas vão e voltam. Vão, vêm, saem, se aproximam, não se aproximam. Só que tudo que fica, cada um deixa um pouquinho, um pedaço de si dentro do processo. Infelizmente, cara, a gente não vai conduzir, não vai ter uma forma mais leve de fazer as coisas. Vão acontecer problemas. Mas a posição do vítima e do protagonista, ela é bem declarada. Tem empresários hoje que, infelizmente, elas estão na posição de vítima e estão afundando as empresas. E tá indo, assim. Vai dar certo? Vai. Tem pessoas que eu acho que até tem sorte, né? De chegar onde chegam, assim. Sim. Porque quando você vê os comportamentos. Porque tem muitas pessoas, cara, que são abençoadas, com pensamentos diferentes, que buscaram um propósito diferente. E a gente para pra pensar assim, cara, não é à toa. Não é à toa as pessoas que têm ou não têm resultado. É a mesma, é sempre assim, a característica é a mesma. São pessoas que se preocupam em primeiro lugar, são bem alinhadas à questão de religiosidade, mas também pensam na vida das outras pessoas. É normal, né, cara? É que isso é um mandamento, né, bíblico. Então, amar o próximo como a ti mesmo. Então eu vejo assim que depois de eu ter feito o treinamento, essas coisas, eu comecei realmente a olhar de uma maneira diferente pro próximo, sabe? Olhar mesmo com amor, sem esse pré-julgamento ou julgamento, ou o que seja. Sim. Mas isso também move bastante a gente, sabe? Se a gente não saber dosar, é ruim. Porque senão você acaba sendo só coração. Sim. E a gente que é empresário, é líder, Não. liderança não é não é coração, você tem que ter razão também. Então, isso move muito eu também, sabe, cara? Porque eu aprendi a amar pessoas de uma forma assim que, cara, eu não consigo explicar, sabe? É aquele negócio, você precisa ter um amor incondicional. Não é que você vai concordar com aquilo que ele está fazendo. Muitas vezes, né, nós não vamos aceitar que o cara roube, que o cara seja um assassino e tal, mas você tem que continuar amando, né, porque realmente ele é um ser humano. Então, como ser humano, sim, você não concorda, ele tem que pagar, tem que sofrer as consequências que ele tem que sofrer. Mas você continua amando aquele ser humano. Deixa eu fazer uma coisa que só ao vivo a gente consegue. Ô, Flecha, aperta o botão aí da porta que a Karina quer sair, ela não achou o botão lá? Depois que ela ligou pra Por mim. isso que ela te ligou. Tu não consegue apertar aí pelo interfone? Por aqui não. Não? Ela mandou mensagem pra você? Aham. Mandou o iPad pra abrir o portão. Ah, tá lá. Eu falei, tem um botão perto da caixa de correio.
Mas E é um amor, assim, cara, que ele é meio... Não dá pra entender. Que ao mesmo tempo você... Na parte terrena, a gente tem hora que acontece coisas que você olha e fala assim, cara do céu, mas não tem como perdoar um negócio desse. Mas tem. Aí passa Tem, cara. minutinhos ali que você fala, peraí, Você não vai deixar de sentir raiva. o que Né? que Jesus faria no meu lugar? É. Aí, pum, vem na hora. Você fala, não, peraí. Cara, é aquele vamos- negócio, tudo é alinhamento e feedback, né? Recentemente a gente teve uma situação também, acontece conosco direto isso. E aí aconteceu uma coisa assim que, pô, a gente tá sujeito. Só que é aquele negócio, quando você vem emoção, se você parar pra pensar, caramba, se eu agir agora sob essa emoção, eu vou ter um comportamento. E aí esse resultado pode ser que não seja bacana. Então dá um tempo, espera passar, faz uma reflexão antes. Cara, porque é aquele negócio, às vezes aquilo que naquele momento era tão gigante, quando vê, deixa passar o tempo, aquilo fica pequenininho, né? E aí... Isso. Aí você acaba tomando decisões diferentes do que do primeiro momento. Mas o alinhamento é extremamente importante para tudo na vida, cara. Eu falo muito isso, todos os treinamentos, todos os cursos. Eu sou muito adepto a isso. Não tá bom? Conversa, alinha. E já tive muita dificuldade com isso também, cara. Eu acho que é por isso que hoje eu pratico muito isso, né? Porque muitos resultados negativos de minha vida foi por falta de alinhamento. Eu vejo que as empresas hoje têm um pouco de dificuldade com pessoas, porque a maioria dos empresários vítimas, ele sempre vai questionar a pessoa. Sim. Mas não tem pessoa para trabalhar. O mercado tá muito difícil, isso, aquilo. Quem falou que não tá? Tá. Mas Isso é tem fato. muita Tem. pessoa boa. Tem. Só que tem que visualizar o que a gente estava conversando agora há pouco aqui, né? O que você está fazendo Isso. para achar essas pessoas boas? Isso. Como é que tá o ambiente da tua empresa? Sim, Será O que você está preparado fazendo? pra O que você receber? está aprendendo para É. ensinar essas Isso. pessoas a estar no mesmo objetivo Sim, que você sim. está? É a mesma coisa quando a gente fala que as pessoas no mundo, a maioria das pessoas são boas. Você vê uma quantidade mínima de pessoas que são má. Né? Sim. Mas é que nós focamos tanto no negativo, tanto nas coisas ruins, a imprensa vai em cima das coisas das pessoas ruins, que a gente acaba achando que o mundo é ruim. E não é assim. Não é desse jeito. Parece que os É o que bons mais dá exemplos não resultado. servem, né? Não aparece. E esse bate-papo nosso está me trazendo uma reflexão. O Anderson falou tanto, né, da questão de Deus, de estar com Deus e tal. O treinamento não tem nada de religião, né? Não. Mas ele vai buscar na tua essência, né? Te leva na tua essência, que acho que leva uma proximidade. Eu não sei te explicar, não sei Sim. o que seria, né? Porque o treinamento não tem nada de religião. Nós não Não. falamos em momento algum de religião ou de coisa, mas ele leva você num nível, né? Que deve ser a nossa essência, cara, que o entra que em tem- conexão. O que tem mais de religião, o que tem mais de contato com o Criador do que a tua própria essência, né? Da forma que você foi feito, da forma que você... Porque ninguém Acaba tá levando aqui- as coisas tudo ao consciente, Exato. né? Cara, Quando leva ao consciente, você tem o poder das coisas de novo, É. ao seu controle. Não está no É, automático. a rédea da mais. sua vida, Você né? pega a rédea da sua vida. É, exatamente. porque Para entender o de hoje, a gente tem que voltar ao começo, né? Sim. E isso me levou uma reflexão. Você vê como que a gente aprende todo dia. Me levou a uma reflexão diferente hoje. Sim. A respeito do treinamento, a respeito do nosso contato com É queira você chamar de Deus, de Criador, Criador, tá? Jesus. Eu tenho o meu. Você... É porque assim, eu também quando... É que assim, eu sempre fui bem natural em relação a falar de um treinamento pro próximo. Uhum. Que era o meu testemunho de vida. Uhum. Então, o testemunho da sua vida, você não precisa nem abrir a boca. É. A pessoa está vendo. Sim. E a outra coisa era ser natural. O natural de, quando sentava para conversar ou algo do tipo, como a gente aprende várias coisas na comunicação, isso e aquilo, que o fazer as perguntas, a pessoa se abre. É. E tem muita gente que não tem coragem de fazer a pergunta. E é simples, é só fazer uma pergunta que a pessoa está pronta para te responder. E daí ela te responde e você vê que a pessoa necessita de realmente passar por aquele Por um processo. É. que você passou. E como você passou aquele processo e você está pensando em prosperar na vida, que realmente o prosperar não é o Não é dinheiro, em si. não é dinheiro. É o É em prosperar todas as áreas. Em todas as áreas, igual É. eu falei, prosperar em corpo, alma e espírito. Sim. Então, você quer transbordar aquilo, você quer ver a felicidade que você teve
na outra pessoa. E a pessoa, na hora que ela visualiza isso, porque ela consegue visualizar tanto o brilho daquilo, que ela fala, mas lá não tem negócio de religião, não é negócio de igreja, não. E tal. Você fala, não, cara, lá não tem nada a ver, lá não foca em nada em relação a isso. Sim. É um mergulho que você vai ter pra dentro de você. Mas como que o cara vai mexer na minha mente? Cara, ninguém mexe na sua mente. As pessoas têm medo disso, né? Medo de mexer nas crenças básicas dela, né? Nas basal, né? E até quando ele chega lá, ele se surpreende. Se surpreende? Sim. Se surpreende, porque tem coisa ali que não... A pessoa fala, nossa, mas era isso? Exatamente. E isso vai afetar tanto assim na minha vida, vai. A hora que você faz, você vê, são coisas simples, né? Não, tudo no treinamento é muito simples. É muito simples. É aquele negócio que a gente fala assim... Mas é tão impactante. Porque se a gente fosse falar o que acontece no treinamento, caramba, porque assim, as pessoas não acreditariam que a profundidade seria intensa se soubesse de como são as dinâmicas. Porque as dinâmicas não têm profundidade por si só. O que tem profundidade é a forma que a pessoa faz a dinâmica. A dinâmica, entendeu? Porque não tem conteúdo, a pessoa precisa falar da vida dela, não pode entrar mudo e sair calada, o que ela precisa viver a dinâmica, só. E não racionalizar e deixar para as conclusões no final. Que é isso que traz a reflexão de verdade. É a pessoa viver o treinamento como se estivesse vivendo a vida aqui fora. Né? É o que traz a relevância do esse link com a vida aqui fora é que faz a importância do treinamento. Né? O treinamento ele não tem nada de sobrenatural, né? Não tem nada de sobrenatural, mas o treinamento também não muda as pessoas. O que vai mudar as pessoas é a forma que ela vai aplicar no dia a dia dela. A decisão. Do depois. Mas, cara, infelizmente a gente, como você falou, o treinamento ele serve para todo mundo, mas não é todo mundo que vai estar disposto a aproveitar. Então, o que compete a nós é fazer a nossa parte hoje, falar para o máximo de pessoas que a gente puder, ser mais relevante possível e ter qualidade no trabalho, né? Porque hoje eu vejo muito assim, qualidade no trabalho a gente tem. O que nós não temos ainda é uma relevância suficiente para as pessoas começarem a vir atrás de nós, que é uma construção, né? Sim. Acho que todo empresário ele almeja chegar num momento de relevância tamanha, onde ele faz menos esforço e as pessoas vêm mais ao de encontro. Só que como tudo na vida, sentado atrás de uma mesa, as coisas não vão acontecer. Não. Né? Então, criar uma equipe, construir um ambiente favorável, ter pessoas próximas do bem, pessoas que têm o mesmo propósito. Porque em todos os setores, tem pessoas que estão dispostas a estar contigo, comprometidas. E tem pessoas que vão estar envolvidas. E os envolvidos são necessários até um certo ponto. Né? Como você fez uma metáfora bem bacana na última vez que a gente fez o encontro, é como, não sei se foi você, se foi o Eric, que falou sobre trem, né? Que a gente entra numa estação e o trem segue no trilho, né? E tem pessoas que vão descendo as estações. Sim. Pelo caminho. Tá tudo certo. São poucos que vão chegar até a jornada final. São poucos, são poucos. O único que tem certeza que vai chegar na jornada final somos nós. Mas a questão não vai existir jornada final. Então. Até depois do fim. Ele passa. Depois do fim. Ele passa da jornada. Ela vai ter uma parada que ele vai parar, vai descer ou vai subir. Exatamente. Mas ele não tem um destino que fala assim, meu destino é almejar isso. Não, nunca vai ter. Quando chegar lá vai ter outro, né? Porque a gente que pensa nesse nível, a gente... Cara, você tem eu quero chegar até aqui. Mas na hora que você está chegando lá, você já fala assim, não, mas pera aí. Aqui eu já cheguei, agora eu quero conhecer isso daqui. Outra estação. Agora eu quero isso aqui. Então nunca vai parar. Não vai parar. Mas o que eu trago de uma concepção de empresário que eu levo de cultura para minha empresa, que bate de frente com o que a gente estava conversando, que a empresária, mas o problema hoje em dia é pessoas, isso aqui. Cara, como que você vai crescer sem pessoas, velho? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então ele bate. A pessoa bate de frente, direto no que vai impactar o crescimento dele. Então, o que é o segredo do empresário hoje? Cara, se especializa em pessoas. Não tem. O maior capital da empresa é a equipe. A equipe é o cliente interno. É o que eu falo, Mafra Acabamentos hoje, a cultura dela, cara, é pessoas, mano. É pessoas, porque logicamente a pessoa entra, a pessoa sai. Mas eu tenho certeza que todo mundo que entrou e todo mundo que saiu dali, ele saiu com alguma essência diferente para ele aplicar na vida dele. Saiu melhor do que quando entrou, né? E é isso que me move, sabe? É isso que me move. E aonde a unidade de linguagem, cara, não tem segredo. Deus vai liberar a bênção em cima disso. Sim. E eu levo isso muito ao pé da risca lá. Que, cara, aqui a gente precisa ter unidade e linguagem. Linguagem é sempre estar alinhado com a nossa fala. Sempre estar posicionado e alinhado em relação qual que é o seu pensamento, o que você almeja, o que eu almejo.
É muito exposto isso lá. O que você quer conquistar esse ano? Vamos para cima, vou ajudar você. Eu quero conquistar isso e aquilo. Então tem esse recíproco ali. E a unidade, cara, é uma só. É saber quem que é o nosso Criador e em rumo a isso. Então, cara, quando qualquer empresa tem isso bem definido, cara, pode demorar o tempo que for. O básico é o que eu falei com minha esposa. Ficamos 15 anos juntos. 12 anos, só turbulência. Mas aprendemos muito nesses 12 anos. Se não fosse as turbulências, não seria o que está hoje. Não seria o que é hoje. Ué. Então, a empresa é a mesma coisa. Sim. Mas quando a pessoa aprende por a parar de falar assim, mas o problema é de pessoas. Pessoas, não tem pessoa para trabalhar, não tem isso. Cara, faz diferente. Vai aprender a entender o que a pessoa está pensando, o que ela pensa, o que você olha de maneira diferente, o que você pode fazer para ajudar essa pessoa. Sim. Porque se você ajudar essa pessoa ela ser diferente lá fora, lembrando que eu falei agora há pouco que para você ser um grande empresário de sucesso, você precisa ser primeiro na sua casa. Sim. Na sua vida pessoal. Então, se você ajudar essa pessoa, ela ser, na vida pessoal dela, uma pessoa melhor, cara, aquilo ali não é para falar assim, não, eu tenho que fazer para a empresa, mas vai refletir automático. Não é para a empresa, é para ele. Para ele, mas só que realmente isso aí vai refletir na empresa. Justamente, talvez tem funcionários, tem pessoas que quer fazer algo, mas ele não consegue fazer. Porque lá fora trava ele. Aí o cara faz isso, o cara não consegue ter sucesso dentro da empresa. Sim. Mas quando você consegue achar isso, consegue ajudar essa pessoa a nesse linha modelo, lá fora, né? Ela consegue entender, ela muda a vida dela fora, e ela mudando a vida dela fora vai refletir automaticamente, cara, no trabalho dela, na vida dela, no profissionalismo dela, tanto na empresa como fora. Sim. E aquilo passa o quê? O que a gente, quando a gente morreu, acabou. Mas se morrer um dia, eu tenho certeza que lá na frente, Mafra Acabamentos, ou Anderson, a família Mafra, a família Salles, vai ser lembrada por isso. Sim. Não pelo tamanho da empresa, não pelo tanto de dinheiro, não por causa de nada. Não. É justamente esse legado que vai ser deixado. Entendeu? Então eu tiro essa concepção. Show, cara. Ó, pra quem novamente, né, a gente tinha 1 hora para fazer, já estouramos o tempo, daqui a pouco a gente tá atrasado e manda a gente embora. Cara, obrigado, Anderson, mais uma vez, cara, mais uma pessoa que a gente vai ter que chamar para conversar de novo, porque... Chamar de novo. O papo estava muito bom. E a gente falou, né, pro Jean, falamos pro Jaico, a gente tem que começar a chamar as pessoas que já participaram, mas tem tanta gente para vir ainda. Obrigado pelo tempo, Anderson, obrigado pela história. É aquilo, gente, como você já deve ter percebido, não só com o Anderson, né, mas por várias pessoas que já estiveram aqui com a gente, pessoas empresárias, pessoas que não são empresárias, a narrativa é sempre muito parecida. Primeiro você cuida de você mesmo, para depois você pensar em cuidar de outras pessoas. Primeiro você prospera a tua vida dentro da sua casa, dentro do seu lar interno, né, que é você mesmo, para que você possa ter a pretensão de mudar a vida de alguém ou desejar que alguma pessoa mude. Mas se não fizer sentido para você, como que você vai fazer sentido para os outros? Palavra, frases bonitas, ela serve como exemplo, mas o exemplo seu, a forma que você faz, ela arrasta a multidão, né? Não é à toa que um dos maiores líderes do mundo é líder até hoje, que é Jesus Cristo, né? Porque nunca falou pouco, mas fez muito. Então, gente, espero que você tenha gostado, espero que até este momento que você tenha assistido esse podcast tenha te caído ficha, tenha trazido para você uma consciência maior. Se até hoje você não fez treinamento de transição e você tem vontade de estar assistindo esse podcast porque alguém te indicou, faz aquilo que todo mundo já fez um dia. Sai da teoria e vai para a prática. Desejar mudar e sem de fato não mudar, só vai ser um desejo. E aí quando a gente tem um desejo, mas não coloca em prática, a gente vai perder tempo um dia e um dia essa conta vai chegar de um resultado diferente que você deixou de fazer aqui agora. E aí chega na idade mais avançada, como a do Orceli aqui muitas vezes, e você fica desejando voltar para os seus 20 anos com a mentalidade que você tem hoje. Se eu pudesse voltar. Não vai acontecer. Então, obrigado pela paciência, obrigado e parabéns por ter assistido até esse momento. Sim. Anderson, obrigado. Deixa eu fazer uma colocação dentro de uma citação que o Anderson colocou, né, e que você falou, de cuidar de você primeiro. Né? Você citou lá Jesus Cristo quando ele disse na Bíblia, né, uma citação bíblica, amai o próximo como a ti mesmo. Para que você possa, né, interpretando na concepção disso que está escrito, para que você possa amar o seu próximo, primeiro você tem que se amar, né? Que é para se amar o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você se ama, se organiza e depois ama o próximo.
E para quem está pensando aí em fazer reforma, fazer construção a seco, Mafra para Acabamentos é a melhor opção, né, Anderson? É a solução. É a solução. É a solução da obra. E agora crescendo cada vez mais no mercado. Cara, e tá aí bonito lá, meu. Vixe. O laminado, vinílico, isso tá crescendo Também? bastante. O que mais? Laminado, Vinílico, PVC, toda a parte da Drywall, gesso, drywall, construção a gesso. seco, drywall. E assim, cada vez vem ganhando mais força o laminado e o vinílico. Sim. Que na legal. Mafra. Que legal, cara. E Eu vejo dando muito assim, Parabéns. vocês trabalham com o sonho das pessoas, né? Porque Sim, realizando sonhos. é o sonho. Eu vejo, às vezes, as transformações que vocês fazem, cara, é que nem a gente trabalha em prol do sonho de alguém também, de desejar ser melhor. E o lar da pessoa, ela é um É ambiente... interessante que ele fez, a empresa fez um trabalho na minha casa, né? E realmente, pouquinha coisa, né, Anderson? Foi Sim. pouca coisa que nós fizemos, mas deu uma diferença na casa, assim, que é um negócio impressionante, cara. Detalhes, Muda né? totalmente. Detalhes, um detalhe. Detalhes fazem diferença. E hoje o laminado e o vinílico, ele vem crescendo justamente por essa acessibilidade fácil e rápido. Cara, e a gente tem que usar primeiro o exemplo nosso, né? Então, exemplo meu, eu mexi em casa lá tem 80 metros quadrados. A dona Maria Cordocida falou, mas esse piso aqui não tá legal, né? Eu falei, caramba, mas vamos procurar uma empresa, né? Então, eu falei, não, isso aí a gente resolve. Tipo, decidimos e definimos a cor do piso num dia, no outro dia já foi feita a instalação, era 5h30 da tarde, Dona Maria já estava passando pano no ambiente, um ambiente totalmente Num dia pro outro? modificado. Sim. Num dia, basicamente deu 10 horas de trabalho. Sim, Cara. muito rápido. Então, por isso que é um mercado que vem crescendo e dá uma sofisticação diferente, né? Ele traz uma mudança no ambiente assim que é surreal. Então, você junta o gesso com a iluminação e com o piso, rapaz, É outro ambiente, né? muda. E Gente, rápido. É. Show de Isso que é bola. interessante. Vamos deixar aqui no final, depois nos comentários, os contatos da Mafra Acabamento, tá? Lembrando, compartilha esse vídeo com alguém, compartilha o canal do YouTube do Princípio Kaizen para quem você acredita que vai fazer diferença. Se inscreve no canal, compartilha os nossos vídeos, bota ali, se inscreve nas notificações para toda vez que surgir um vídeo novo, você ser uma das primeiras a ser avisadas pelo YouTube. Lembrando que esse conteúdo é exclusivo no YouTube, no nosso canal do Princípio Kaizen, é exclusivo, onde nós temos lá vários vídeos, vários conteúdos, não somente o podcast aqui de Londrina, mas podcast de Curitiba, podcast da Kaizen como um todo, de conteúdos relevantes que você pode, com certeza, ali em minutos, absorver algo de qualidade. Então, eu espero que tenha gostado. Parabéns por ter chegado até aqui. Curte e compartilhe o nosso canal. Valeu, obrigado. Anderson, top. Valeu. Valeu, valeu.